Bom dia, turminha! Hoje é segunda-feira e nós voltamos com as nossas videoaulas. Depois de uma semana em casa, descansando, se divertindo, vocês aproveitaram 2 feriados, Dia da Criança, Dia dos Professores. Tia Marcele quer mandar um beijo para vocês, agradecer por cada recadinho, por cada mensagem, foi lindo, tá bom? Mas hoje nós voltamos para as nossas aulas. Tia Marcele vai pedir para vocês abrirem o livro de português na unidade 6. Vamos falar sobre matéria nova hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fábula, sobre o uso do travessão. Fábula é um novo tipo de texto que vocês vão descobrir hoje. Então, na unidade 6, vai estar falando assim, ó, histórias através do tempo. Temos aqui, ó, essas imagens, temos uma tartaruga e uma lebre, temos ratinhos, temos a cigarra e a formiga. Todas essas são fábulas que vocês vão conhecer no decorrer de toda essa unidade 6. E aqui, ó, tá falando um pouquinho sobre o que são as fábulas. Na unidade 6, ó, tá escrito assim, ó, fábulas são pequenas histórias cujos personagens são animais que pensam e falam como seres humanos. E ao final dessa história sempre traz uma moral, ou seja, uma lição a ser aprendida. Na fábula, os personagens vão ser animais e esses animais eles vão viver situações e vão falar coisas como se eles fossem humanos, como se eles fossem pessoas. E no final da fábula sempre vai ter uma lição, uma moral, sempre vai ensinar algumas coisas para as pessoas que estão lendo. Então nós vamos começar conhecendo a história, a fábula da cigarra e da formiga. E no final ela vai trazer uma moral, uma lição, para a gente entender o que aconteceu nessa história. Antes da tia Marcele começar a contar a história da cigarra e da formiga, que eu acho que alguns de vocês já conhecem, nós vamos falar de um autor muito importante na história das fábulas, que é o Esopo. Foi com ele que tudo isso começou. Ele era um escravo que vivia na Grécia Antiga, gente, muito tempo atrás. As histórias deles têm aproximadamente uns 3.000 anos. É antes de Cristo. Lembra quando a tia Marcele desenhava a nossa linha do tempo? E disse para vocês que o nosso calendário contava o nascimento de Cristo para frente? Então, o Esopo, ele é antes de Cristo. Bem antes. Então, as histórias deles são histórias muito antigas. E como que foi que isso aconteceu? Ele foi livre, ele foi um escravo que foi livre, e ele saía pelo mundo contando as suas histórias. E o pessoal começou a gostar muito de ouvir as fábulas que ele contava, porque era engraçado, ele usava os animais para falar coisas que aconteciam no dia a dia. E no final, todas aquelas histórias tinham uma moral, tinha uma lição, ele ensinava alguma coisa com aquela história. E aí o que aconteceu? As histórias deles foi viralizando, elas começaram a viralizar, um contava para o outro, que contava para o outro. E alguns autores, ao longo de todo o tempo, eles começaram a reescrever as histórias de Esopo, mas escreviam também que a história não era deles, eles só estavam contando aquela história, mas que quem foi o criador, o escritor, foi o Esopo. Então ele é super conhecido, ele é um fabulista, é assim que a gente diz, o primeiro. E ele é super importante porque ele trouxe várias histórias que são conhecidas no mundo inteiro. A cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, o ratinho e o leão. São várias fábulas que vocês vão conhecer ao longo de toda essa lição 6 do livro. Então vamos lá, vamos falar sobre as fábulas. E as fábulas também tem uma coisa muito importante, é que é sempre um diálogo entre os animais que estão vivendo a situação. E o sinal de pontuação, que é o travessão, ele é o sinal que indica o diálogo. Sempre que uma pessoa vai começar uma conversa ou responder alguém, nós colocamos um travessão na frente. Então sempre que for um diálogo, o sinal do travessão vai indicar que naquela hora os personagens vão começar a dialogar, a conversar um com o outro. E sempre que um personagem fala, tem um travessão na frente. Mudou o personagem, outra travessão. Mudou o personagem, travessão na frente. Então, o travessão é o sinal de pontuação que indica o diálogo, uma conversa entre os personagens. Isso também vai ser super importante, porque na nossa aula vamos falar sobre o uso do travessão. Então vamos lá, tia Marcele precisa que vocês abram o livro de português na página 34, porque vai contar a fábula
da cigarra e da formiga. Presta bastante atenção, ó, página 34 do livro de português. Tá aqui o título e aqui embaixo tem o autor, quem foi que escreveu essa história, o ano, o nome do lugar que eles tiraram essa história. Tudo isso tá aqui embaixo com as informações sobre o autor. Vocês sabem que quem escreveu essa história foi o Esopo, mas na época dele, ele só contava essas histórias, ele não escrevia elas. Um dos principais autores que escreveu as histórias de Esopo foi o Jean La Fontaine, que é a mesma pessoa que escreveu a história da cigarra e da formiga. Então, bastante atenção nessa história para vocês entenderem, ó, o que aconteceu e qual é a moral dessa história. Se vocês observarem, olha aqui os travessões. Os travessões estão em todos os lugares dessa história, porque é um diálogo, é uma conversa entre a cigarra e a formiga. Então vamos lá, bastante atenção. A história começa assim, ó. A cigarra e a formiga. Tendo a cigarra cantado durante todo o verão, viu-se chegar o inverno sem nenhuma provisão. Então a cigarra ficou tocando viola, o verão todo tocando viola, enquanto todos os animais aproveitavam o verão, mas também trabalhavam para se preparar para o inverno. A cigarra mais queria ficar tocando viola o tempo inteiro. E assim ela fez durante todo o verão, mas de repente o inverno chegou e a cigarra se enrolou nessa história. A cigarra, então, resolveu ir na casa da formiga, que era sua vizinha, pedir uma ajuda. E ela falou assim, ó. Foi à casa da formiga, sua vizinha, e então lhe disse, aparece o primeiro travessão, elas vão começar a conversar. O que a cigarra falou para a formiga? Querida amiga, podia me emprestar-lhe um grão que seja de arroz, de farinha ou de feijão? Estou morrendo de fome. Então, a cigarra foi lá pedir uma ajuda para a formiga, pedir comida para a formiga, porque ela estava morrendo de fome. Vamos ver o que Dona Formiga, toda séria e trabalhadeira, falou para a cigarra. Falou o seguinte, mudou de novo, travessão, ó. Faz tempo que não come? Perguntou-lhe a formiga. Avara de profissões. E ela falou assim, faz tempo que você não come, Dona Cigarra. Dona Cigarra falou, oi, já tem muito tempo que eu não como, tem muito tempo que não cai nada dentro dessa barriguinha aqui. E a formiga falou, faz? E o que é que a senhora fez durante todo o verão? A formiga olhou bem séria para a cara da cigarra e falou, e o que você ficou fazendo durante o verão todo que você não juntou um grãozinho para agora que tá inverno? A cigarra, na maior cara de pau, virou para a formiga e falou assim, eu cantei o verão todo, disse a cigarra. Pois a dona formiga olhou para ela com uma cara bem séria, virou para ela e falou assim, cantou, é? Pois agora dance. E a cigarra ficou no epa porque a formiga não deu nada para ela. E qual é a moral dessa história, turma? O que vocês entenderam? O que o Esopo quis contar contando essa história para as pessoas? E o que ele quis passar com isso? É isso que faz a fábula ser um texto diferente. Além de ser um diálogo entre animais vivendo coisas que as pessoas vivem, ela sempre tem uma lição. A lição nessa história é que você precisa se programar, você precisa fazer a sua parte. Porque vai chegar um dia em que você vai precisar ter alguma provisão, alguma coisa que você possa se apegar para você se proteger, para você se alimentar. Se você só ficar curtindo a vida, igual Dona Cigarra cantando o tempo todo, quando chegar um dia que a coisa estiver mais difícil, que tiver um inverno, você não vai ter reserva, você não vai ter como se cuidar. Então a gente precisa se divertir, mas também precisa trabalhar, preparar as coisas para viver uma vida tranquila. Depois de tudo isso, vai vir as perguntas sobre esse texto, sobre essa fábula. Que tá assim, ó, aqui embaixo tem uma caixinha que diz o significado de algumas palavras que estavam nesse texto. A primeira é provisão. O que quer dizer provisão? Reserva de alimentos, é guardar alguma coisa. Depois tem assim, avara, que tem a ver com avareza. O que quer dizer? Aquele que tem muito apego às riquezas.
a pessoa que é avarenta, aquela pessoa que gosta muito de dinheiro, entendeu? Das riquezas. Na página 35, vão começar as perguntas sobre o texto, que vai estar assim, ó. Número 1, encontre as informações a seguir nas referências do texto, A Cigarra e a Formiga, e copie. Autor do texto, quem escreveu o texto? Quem escreveu o texto foi o Jean La Fontaine. Ele foi o escritor porque ele que escreveu a história. O Esopo foi quem inventou essas histórias, tá bom? Então, o título do livro, de onde o texto foi retirado. De onde o texto foi retirado, tá aqui embaixo, ó. O livro, a página desse livro, tá tudo aqui. Você vai escrever o lugar de onde esse textinho foi retirado, o livro de onde esse textinho foi retirado. 2. Quais são as estações do ano que aparecem nessa história? Quais são as estações? Você vai escrever, são 2. 3. Escreva o que cada personagem fazia durante o verão. O que a cigarra fazia durante o verão? Você vai dizer. O que a formiga fazia durante o verão? Você vai dizer. O que a formiga quis dizer com a frase cantou é, pois agora dance. O que a formiga quis dizer com essa frase? Você vai marcar a opção certa. A primeira opção, que a cigarra deveria procurar uma escola de dança, era isso? Que a cigarra só cantou e não guardou comida no verão. Ela iria ficar sem comer, foi isso que ela quis dizer? Ela convidou a formiga para uma dança. O que a formiga quis dizer com cantou é, pois agora dance. Número 5. O que você achou da atitude da formiga? E a da cigarra? Converse sobre isso com os seus colegas e professor. A seguir, registre sua opinião. Turma, o que vocês acharam da atitude da cigarra e da atitude da formiga? Ah, tia Marcela, eu achei que elas estavam certas. Eu achei que a cigarra estava errada e a formiga estava certa. Ah, tia Marcela, eu achei que a formiga foi muito errada e a cigarra que estava certa. Você vai dar a sua opinião sobre o que você achou da atitude da cigarra e a atitude da formiga, tá bom? Página 6. Faça um desenho que representa o que você faria se estivesse no lugar das personagens nessa fábula. Turma, se você fosse a cigarra, como você agiria? Você vai desenhar aqui o que você faria se você fosse a cigarra. Ó, e se você fosse a formiga, turma, como você agiria? Você agiria igual a formiga ou você talvez emprestaria? Você daria uma chance para essa cigarra? Como que você agiria? Aqui você vai fazer desenhos. Aqui, turminha, é o Esopo, ó. Eu vou colocar uma imagem dele bem maior. Vocês já vão ter visto ele, que eu já vou ter mostrado antes. Mas, ó, esse aqui é o Esopo e essa aqui é a historinha dele que a tia Marcela já contou pra vocês. Tá legal? E por último, temos aqui, ó. Releia o trecho da fábula A Cigarra e a Formiga. Marque as falas da formiga de azul e as falas da cigarra com um lápis vermelho. Então tem aqui, ó, o que a cigarra falou e o que a formiga falou. O que a cigarra falou nesse trechinho aqui, você vai pintar de azul. E o que for a formiga, você vai pintar de vermelho. Lembrando que, ó, tem aqui na frente o sinal de pontuação, que é o travessão. Sempre que um personagem vai começar uma conversa, uma fala, tem que ter o travessão na frente para indicar que é um diálogo, uma conversa entre duas pessoas. No caso aqui, 2 animaizinhos. Tá bom? Então você vai pintar cada um de uma cor. Atenção! Para sinalizar a fala dos personagens, usamos o travessão. Por último, observe o diálogo entre a cigarra e a formiga e depois copie-os, usando o travessão para marcar a fala de cada uma. Então tem aqui, ó, justamente aquela situação, a cigarra batendo na casa da formiga. A cigarra bate e diz assim, sou eu, dona formiga cigarra. A formiga pensa e olha, quem é? Vocês vão escrever essa historinha aqui, esses 2 balãozinhos, usando o travessão. Quando a cigarra fala, na frente entra um travessão. E quando a formiga for dar a resposta, tem que ter um travessão aqui na frente. Turma, nossa atividade de hoje é essa. Falamos um pouco sobre as fábulas, falamos um pouco sobre o sinal de pontuação, que é o travessão. Espero que vocês consigam entender e realizar as atividades. Qualquer dúvida, manda mensagem pra mim, tá legal? Um beijo pra vocês e amanhã nós nos encontramos na nossa aula online às 6 horas, tudo bem? Um beijo e tchau pra vocês!